Fala galera, nós vamos iniciar a nossa segunda aula do curso de Física 2 com a teoria cinética dos gases. Lembrando que esse curso destina-se principalmente aos alunos AFEFOM e MIITA. Bom, na primeira aula nós definimos o chamado modelo, tá? Um conjunto de 5 hipóteses que nós vamos utilizar aqui na teoria cinética dos gases. Bom, na aula de hoje nós vamos fazer a interpretação molecular da pressão de um gás. Né? Nós sabemos que o gás está contido dentro de um recipiente. Aqui, ó, imagine um recipiente, só para simplificar a matemática da coisa, né? Vamos imaginar um recipiente em forma de um cubo de aresta A. Dentro desse recipiente existe ali um número N muito grande, tá, de moléculas do gás que estão em movimento aleatório, né, um movimento desordenado. Bom, aqui eu estou pegando, orientando, né, a direção XYZ e suponha que eu tenho aqui um plano, né, eu passei aqui um plano, aqui eu estou exatamente no plano XZ, tá? Eu peguei uma seção aqui do recipiente e eu estou analisando o movimento de uma molécula em particular. Uma molécula de massa M que se move com uma velocidade V, colide elasticamente, né, com a parede do recipiente e é refletida. Bom, aqui eu decompus, né, a velocidade V na direção X, tá? Então eu tenho um Vx numa direção, incide no sentido do eixo X, e um menos Vx, né, da velocidade da molécula refletida na parede. Bom, observe que eu estou usando a seguinte notação. Vx com um tracinho em cima, né, na verdade é a velocidade média dessa molécula. Tá? Como as moléculas se movem de maneira aleatória, esse aqui é o valor médio. Tá? Por simetria, eu posso dizer que na direção Y, essa velocidade média é a mesma, e também na direção Z, tá? A velocidade média vai ser exatamente a mesma. Bom, como eu posso aplicar a mecânica de Newton, tá? Eu vou aplicar o teorema do impulso. Eu vou dizer que o impulso transmitido pela força, impulso esse que é a força média que a molécula exerce sobre aquela parede, dentro de um certo intervalo de tempo, tá? Esse tempo eu vou medir como sendo o intervalo de tempo correspondente a duas colisões sucessivas. A molécula colide e quando ela colidir novamente, eu tenho esse intervalo de tempo. Quer dizer, esse intervalo de tempo, na verdade, esse ΔT, tá? Vai ser 2A dividido por Vx. 2A que é a primeira colisão, né? Ela vai e volta novamente para a segunda colisão. Então, o intervalo de tempo entre a primeira e a segunda vai ser o intervalo de tempo que vai corresponder à molécula ir para a parede oposta e voltar, percorrer essa distância aqui, A, uma vez na ida e a outra na volta com velocidade média Vx. Bom, isso aqui é um impulso transmitido pela força. E nós sabemos que o impulso aqui vai ser igual ao módulo da variação da quantidade de movimento da molécula. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. mv final menos o mv inicial. Vai ficar m, que multiplica menos vx, quantidade de movimento final, menos m, que multiplica vx, que é a quantidade de movimento inicial. Portanto, a variação da quantidade de movimento é menos 2mvx, né? A velocidade média na direção x. Como vai entrar em módulo, né? Lembrando também que força é igual a pressão vezes a área, então eu vou dizer que aqui é a pressão vezes a área, né, de seção, A ao quadrado, vezes ΔT, 2A, sobre V médio na direção x, igual ao módulo de ΔQ, que é 2mvx. Aqui eu posso escrever, né, 2 corta com 2, nós temos que P, que multiplica A ao cubo,
é igual a mvx ao quadrado, né? Que deu a ao cubo, mvx ao quadrado. Bom, nós sabemos também que esse a ao cubo vai representar exatamente o volume V, tá, do recipiente, esse volume V do recipiente. E nós podemos observar também que V, a velocidade média das moléculas numa direção qualquer, na verdade, ela ao quadrado, né, posso dizer, Vx ao quadrado mais Vy médio ao quadrado mais Vz médio ao quadrado. Né? Lembrando que, por simetria, né, isso é igual, eu posso falar que isso vale 3Vx médio ao quadrado. Né? Ou que no lugar de Vx médio, nós vamos poder substituir, tá? Deixa eu só apagar esse pedacinho aqui. Nós vamos substituir e obter a seguinte relação. Nós podemos escrever que a pressão P vezes A ao cubo, isso é igual a M que multiplica o Vx médio. O Vx médio ao quadrado é o V médio ao quadrado sobre 3. Então, nós vamos ter aqui M, vamos já substituir aqui o volume, né? M que multiplica V médio ao quadrado sobre 3. Passando, né, o volume dividindo, eu posso definir como sendo μ, tá? A razão entre a massa e o volume, ou seja, eu tenho aqui a densidade do gás, consequentemente, a pressão é 1/3 de μ que multiplica o V médio ao quadrado. Bom, percebam, gente, que essa aqui é uma relação, tá? É uma relação muito importante, porque eu tenho aqui uma grandeza macroscópica do gás, que é a pressão que ele exerce, relacionada com uma propriedade microscópica do gás, que é a velocidade, chamada também velocidade quadrática média das moléculas. Ou seja, a pressão é maior se o gás estiver mais denso, tiver mais moléculas, ou quanto maior a velocidade quadrática média dessas moléculas. Então aqui nós temos a interpretação molecular da pressão de um gás. No próximo vídeo nós vamos ver uma interpretação molecular para a temperatura do gás. Valeu, até a próxima.